Olá, boa noite, Instagram. Depois de uma semana sem live, voltamos aqui para nossa live semanal. Deixa eu ajeitar aqui a iluminação para ficar mais iluminado para quem está assistindo. E para você que está assistindo esse vídeo depois, olá, Marcos, bem-vindo, obrigada. Vou pedir para você adiantar só um pouquinho que eu vou aguardar alguns minutinhos até mais pessoas entrarem. E, Marcos, se você puder mandar aqueles coraçõezinhos maravilhosos para o Instagram avisar que eu estou ao vivo para mais pessoas. Vou colocar aqui o tema da live de hoje, que é como confiar nas dicas de investimentos que você recebe. Então, deixa eu só... Ele mudou aqui, o Instagram mudou a forma de eu colocar o comentário. Ele não permite de jeito nenhum que eu coloque o comentário, mas tudo bem. Eu vou falando durante a live para vocês que entrarem depois poderem ver sobre o que é a live de hoje. Então, é sobre como ter confiança nas... Olá, Matheus! Bem-vindo! Que presença ilustre! Como ter confiança nas informações, nas dicas de investimentos que as pessoas vão te dar. Pode ser um profissional do mercado financeiro, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, pode ser alguém que você acompanha na internet. Como saber se essa dica é confiável? Olá! Oi, Denise! Que bom que vocês entraram. Então, estava justamente explicando que eu não consegui hoje fixar o comentário aí com o tema da live de hoje. Então, eu vou falando o tema ao longo do vídeo, porque aí as pessoas que entrarem depois vão poder saber. Deixa eu deixar uma pergunta aqui para quem estiver entrando poder ver. Você já desconfiou de alguma dica de investimento? Você já ouviu alguma dica de alguém aí pensou, será que é isso mesmo? Tá meio esquisito isso. Então, se você já desconfiou alguma vez de alguma dica de investimento, coloca aqui pra mim, que a gente vai começar a falar disso hoje, porque esse assunto tá sempre em alta, a questão de como confiar nas informações sobre investimentos. É um tema que está sempre em alta e agora, recentemente, ele voltou a entrar no debate. Há uns meses atrás, não sei quem vai lembrar, acho que mais no começo da pandemia, deu uma briga aí entre o Itaú e a XP, né? Sendo que a XP é uma empresa do Grupo Itaú, porque... Olá, mais uma pessoa chegando, bem-vinda. Porque o Itaú começou a dizer que as informações que a XP passavam não eram dignas de confiança, porque os assessores de investimento recebem por comissão. E aí a XP foi lá e respondeu que o Itaú também, os gerentes vendem produtos para bater metas, enfim, ficou uma confusão e deu um bafafá sobre isso, sobre essa questão aí do conflito de interesse, né? E agora, recentemente, o que aconteceu? Esse assunto voltou à tona, né? A CVM normatizou, ela na verdade vai começar a ficar de olho em uma norma que já existia, que não é qualquer pessoa que pode dar recomendação de investimento, tá? O que é recomendação de investimento? É dizer que o título tal do Tesouro Direto assim assado, ou o CDB tal, ou o Fundo de Investimento XYZ, ou então as ações tais são um bom investimento ou são um investimento ruim, ou vão render muito ou vão render pouco, tem baixo risco ou tem alto risco. Então, somente profissionais
certificados pela CVM como analistas financeiros é que podem fazer a análise de um investimento. Olá, Suzana, bem-vinda. Então, pessoal, vamos lá que a gente vai entrar mesmo no tema de hoje, que é como confiar em uma dica de investimento que você recebe de um profissional do mercado financeiro ou de um amigo. Bem, se você já desconfiou alguma vez de uma dica de investimento, coloca aqui pra mim se aconteceu e qual foi a dica, tá? Mas eu vou dar um exemplo de uma dica que foi a seguinte. Lá em 2013, 2014, a inflação estava subindo e estava com perspectiva de alta, né? O Brasil estava entrando numa recessão e tinha tudo para a inflação continuar subindo como ela já estava subindo. E aí o gerente de um banco comentou que o ideal naquele momento seria tirar o dinheiro que estava investido num título atrelado à inflação para investir num outro título que estava atrelado a um outro índice, porque a inflação provavelmente iria cair. E isso não aconteceu, muito pelo contrário, né? Em 2015 a inflação bateu aí 10% ao ano. Então, assim, essa foi uma dica muito ruim. E por que foi fácil de reconhecer que essa dica não era boa naquela época? Porque tudo indicava que a inflação ia continuar subindo e não o contrário. Mas às vezes tem algumas dicas que pegam a gente meio de jeito, né? Porque nem sempre a gente está acompanhando o cenário econômico. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer para descobrir se aquela dica é boa ou não é. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês é o seguinte. Existem investimentos bons e investimentos ruins. O que é isso? Existe investimento que rende muito, mas o risco é aqui em cima. Tem investimento que tem risco baixo, mas também o rendimento é muito, muito ruim. Por exemplo, a poupança, né? Ela tem um risco bem baixinho, é verdade, mas ela está rendendo abaixo da inflação, então não vale a pena. Então, existe investimento bom e existe investimento ruim. Só que, além disso, existe investimento bom para você e existe investimento ruim para você. Qual é a diferença? Pode ser que exista um investimento que tem um risco aqui e tem um rendimento aqui. Nossa, então vale a pena esse investimento. Mas você tem um perfil conservador e você está guardando dinheiro para sua reserva de emergência, que tem que ter risco aqui embaixo, ó. Então, esse investimento que tem risco aqui e rende aqui, não importa quanto ele rende, ele não é bom para você nesse momento, porque você tem perfil conservador e está investindo para sua reserva de emergência. Então, não basta o investimento ser bom, ele tem que ser bom para você naquele momento de vida seu. Isso é uma diferença gigante e é isso que faz com que nenhuma pessoa deveria dizer que o melhor investimento é esse aqui, tá? Porque o melhor investimento não existe, vai depender de qual é a pessoa que tem interesse em investir, qual é o perfil dela, quais são os objetivos dela. Outra coisa também que existe é fraude, tá? Então existe investimento bom e investimento ruim, existe investimento bom para você e ruim para você e existe a fraude. Fraude não é investimento, é crime, mas muitas vezes vem com essa embalagem de investimento. Então, é isso que a gente precisa ficar atento quando a gente recebe uma recomendação de investimento ou uma dica de onde aplicar o nosso dinheiro, tá? Porque às vezes essa dica tá vindo até de um amigo super bem intencionado. Aquele amigo tá investindo o dinheiro dele, tá rendendo super bem e ele vai e traz essa dica. Só que esse amigo não sabe qual é o nosso perfil, não sabe qual é o nosso objetivo financeiro e, portanto, você precisa ter muito cuidado com essa dica. Porque esse investimento pode ser bom para ele e não para você. Então, como é que a gente faz para reconhecer se uma dica de investimento é boa ou não? Bom, eu listei aqui 5 passos, tá? Então, em primeiro lugar, a gente já tem bem claro na nossa cabeça que o investimento ser bom ou ruim depende muito mais do nosso perfil e dos nossos objetivos financeiros, daquele momento de vida em que a gente está, do que do investimento em si, tá? Passando esse ponto, vamos lá. Número 1. A pessoa que está te dando a dica de investimento,
essa pessoa, ela perguntou sobre você, tá? Por exemplo, você chega no banco e fala assim, porque eu tenho aqui 10 mil, queria saber onde é que eu posso investir. Aí o gerente já chega e fala, você pode investir aqui, pode investir ali. Ela não perguntou sobre você? Ela não perguntou qual é o seu perfil de investidor? Ela não aplicou um teste de perfil de investidor? Ela não perguntou qual é o seu objetivo para esse investimento? Qual é o que você vai fazer se esse investimento der errado? Você tem uma outra reserva de emergência? Você consegue poupar todos os meses ou não? Você tem esse dinheiro aqui que você vai aplicar, mas fora esse dinheiro você não tem mais nada, você não está conseguindo poupar. Você está vivendo no 0 a 0. Tudo que você recebe de renda você gasta. Ou você acabou de receber uma rescisão, tem um dinheiro alto para aplicar, mas o gerente não te perguntou se você já está empregado novamente, se você já está gerando renda novamente, ou se você vai usar esse dinheiro aí para bancar os seus custos ao longo desses meses, enquanto você não se recoloca. Se a pessoa que está te sugerindo um investimento não perguntou sobre você, muito cuidado com essa dica. Provavelmente a dica não vai ser boa. Tem muito mais chance dela não ser boa do que ela dela ser boa. Assessor de investimentos de corretora, é a mesma conta. Abri minha conta na corretora, agora eu tenho um assessor de investimento. Ele vem, conversa e tal. Ele perguntou os seus objetivos? Ele perguntou se você perder dinheiro, até quanto você consegue manter nesse investimento ou quanto que você vai resgatar rapidamente? E se o assessor de investimento troca, ele faz esse estudo do seu perfil de novo? Isso foi uma coisa que me falaram na semana passada. Uma cliente minha veio comentar comigo, eu tinha muito medo de investir, por quê? Ela falou pra mim, agora eu tô perdendo medo, tô fazendo curso, tô perdendo medo. Mas eu fiquei muitos anos com muito medo de investir, porque quando eu resolvi fazer o investimento lá atrás, eu investi de acordo com a recomendação do assessor de investimento, o assessor ele trocou meus investimentos, eu não entendia, e depois acabei tendo um prejuízo. Gente, se o assessor de investimento troca, ele tem que conhecer você tudo de novo, né? É um novo profissional, então ele tem que conhecer. Ele tem a obrigação de conferir o seu cadastro. Mas se ele não conferir, você pode perguntar, mas você está me fazendo essa recomendação para qual dos meus objetivos? Você não sabe quais são os meus objetivos? Então essa dica não serve. Você primeiro me pergunta quais são os meus objetivos, por quanto tempo eu quero manter o meu dinheiro investido, qual é o meu perfil, o meu apetite ao risco e depois a gente vai conversar sobre os investimentos em si. Olá, Jéssica, olá, Regina, bem-vindas! Então, se esse profissional, seja do mercado financeiro, seja do banco, seja um amigo, não perguntou qual é o seu perfil, quais são os seus objetivos com aquele investimento, é porque a dica não vale a pena, tá? E isso serve também para as pessoas que você acompanha na internet. Então, tem muita gente falando sobre investimento na internet. Tem pessoas que falam como os investimentos funcionam, que é mais o meu perfil de educação financeira, e tem pessoas que são analistas, elas recomendam investimentos ali no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, tem de tudo. O analista, ele pode sim recomendar investimentos, ele é um profissional certificado pela CVM para fazer isso, mas ele não necessariamente está recomendando um investimento para você. Ele está dizendo que aquele título tem potencial de rendimento, que aquele título tem um risco baixo, mas ele não sabe qual é o seu perfil. Então, a dica de investimento dele é para quem já conhece o seu próprio perfil. Então, eu, Ana Luísa, já conheço o meu perfil, já sei quais são os meus objetivos financeiros e eu decidi que vou investir em ações. Vou pesquisar o que os analistas estão prevendo de ações com grande potencial de lucro. Aí sim, eu vou buscar uma analista que vai me dizer que a ação XYZ está melhor do que a outra. Aí eu vou investir. Mas se eu não conheço o meu perfil e não conheço os meus objetivos, não adianta eu seguir a recomendação de um analista, porque ele está falando do título, do investimento. Ele não está falando se ele é bom para você, tá? Então, esse é o primeiro ponto aí. Se a dica vem de uma pessoa que não perguntou sobre você, a dica é ruim, tá? Segundo ponto.
A pessoa que tá te fazendo essa recomendação de investimento, oi André, bem-vindo, ela precisa conseguir te explicar sobre esse investimento, tá? E aí parece uma coisa muito boba, mas é um divisor de águas, né? Por exemplo, uma vez, um exemplo bem basicão. Uma vez, há bastante tempo atrás, eu liguei para o meu banco para resolver algum problema do talão de cheque. E assim que eu resolvi o problema com a atendente, ela falou assim, e aproveitando, eu estou vendo aqui que está disponível para a senhora um título de capitalização. Primeiro, assim, título de capitalização não é investimento, tá? Mas as pessoas às vezes ainda confundem. E aí um título de capitalização? E eu falei assim, tá, tudo bem. Mas eu queria entender melhor como é que funciona. Eu vou aplicar, é todo mês, não é? Na hora de resgatar. E aí eu fiz uma pergunta, agora eu não me lembro qual é, que já faz muitos anos. Mas se eu resgatar antes, porque ela falou, não, tem correção monetária, você desconta, mas tem correção. Tá, mas e se eu resgatar antes do prazo? Pode? Pode. E qual vai ser o rendimento que eu vou resgatar? Ela não sabia responder. Gente, se a pessoa que está te recomendando um investimento não sabe explicar como que ele funciona, não pode prestar isso, né? É igual também quando você vai até o banco e pede uma sugestão, você investe nesse ou nesse título. Tá, e como é que funciona? E se houver algum problema? Se a pessoa não souber, ela pode até te explicar, olha, esse título aqui você não vai poder resgatar antes da hora. Mas e se eu tiver um problema? Sinto muito, não vai poder resgatar. Tá explicado. Agora, se ela não sabe, isso é um problema, tá? Então ela precisa saber. E aí parece uma coisa boba, mas assim, quando a gente fala de alguns investimentos um pouquinho mais complexos, né? Por exemplo, vamos fazer um COI. Se ela não sabe como é que funciona exatamente aquele COI, como é que se monta, quais são as regras que estão embutidas ali, não tem como ela recomendar isso pra você, né? Muito provavelmente ela tá recomendando porque tem que bater uma meta ou alguma coisa desse gênero, né? Ou, por exemplo, um assessor de investimento que pega um cliente que às vezes não tem perfil para investir em IPO e não, que vai ter o IPO da empresa tal e tal. Tá tudo bem, mas qual é a análise dessa empresa, né? Porque a empresa vai estar lançando as ações na bolsa pela primeira vez. Diversos profissionais fazem uma análise dessa empresa, desse IPO, para entender se vai valer a pena ou não. Qual é? Não sei. Então, é porque não vai servir, né? Se aquele profissional que está te recomendando não sabe como é que funciona, não vai valer a pena. Você pode até ficar com aquela ideia na cabeça, mas enquanto você não tiver todas as suas dúvidas esclarecidas, nem que você vá buscar essa informação com um outro profissional, em um outro lugar, mas enquanto você não tiver suas dúvidas esclarecidas, não invista, porque tem muita chance de ser uma recomendação ou sugerida porque vai gerar uma comissão, ou porque alguém que achou que era bom, mas não conhece como é que funciona, tá? Então esse foi o nosso segundo passo. Se a pessoa não consegue te explicar como que aquele investimento funciona, é porque não é uma dica boa. Terceira coisa que a gente deve observar. Por exemplo, você abriu sua conta numa corretora, tem lá, olá Daiane, bem-vinda. Tem lá um assessor de investimento que está te orientando, né? Qual é a função do assessor de investimento, do agente autônomo de investimento? Ele tem a função de te atender perante a corretora, né? De passar suas ordens para a corretora, mas ele não tem a função de te fazer recomendações. Na verdade, ele nem pode fazer isso. Aí o que às vezes acontece, né? Com alguns agentes, que eles fazem? Surgem novos investimentos, surgem novos títulos, coisas acontecem no mercado financeiro e ele fica te enviando e-mails ou te enviando mensagens de WhatsApp sugerindo que você então troque para o investimento X, troque para o investimento Y, porque surgiu agora uma ideia muito boa. Gente, normalmente, quando a gente monta uma carteira de investimento de longo prazo, a gente aplica hoje e segura essa carteira. É claro que não é para você, você comprou ações da empresa tal hoje porque elas estavam valendo a pena. Daqui a 20 anos não posso vender. Não é assim. Se o cenário econômico muda, se você entende que já está no momento certo, se chegou a hora de você resgatar, porque você investe para em algum momento resgatar. Você vai sim resgatar aquele dinheiro,
Ou se o cenário mudou, você vai resgatar daquele título e investir em outro. O que não funciona é uma pessoa que montou uma carteira de investimento pensando no longo prazo, ela ficar o tempo todo, a cada 6 meses ela vai, resgata de um, joga no outro, resgata daqui, passa para lá, resgata do fundo, aí investe num outro fundo parecido. Isso não faz sentido, tá? Isso não é positivo, nem em termos de rentabilidade, porque você acaba pagando muito imposto de renda cada vez que você resgata, nem em termos de custos, porque dependendo do investimento que você está operando, tem a taxa de corretagem, e também nem em termos de estratégia, né? Você montou aquela carteira porque você tinha uma estratégia. E aí, se você fica bagunçando aquilo ali, você provavelmente não vai alcançar os objetivos que você traçou ao montar aquela carteira de investimentos. Então, é muito importante que você avalie se essa sugestão de trocar de título, né? Vende ali, compra aqui, resgata daquele ali e aplica no outro. Se isso está sendo uma coisa constante, num volume excessivo, sem muito motivo, ou se de fato não, dentro de um ano surgiu uma questão aqui, a taxa Selic caiu mais, ou houve alguma questão em relação à inflação, e o meu assessor de investimento sugeriu, olha, com a inflação nesse novo patamar, ou com essa nova perspectiva de alta da inflação, será que não é melhor aquele título ali que está atrelado você alterar, ou aquele outro? Ou então assim, um fundo de investimento que mudou a sua regra e aí, olha, pode não ser mais tão positivo para você, né? Era um fundo de investimento que você podia resgatar em 10 dias e você estava aplicando ali para um objetivo de curto, médio prazo. E aí o fundo alterou essa regra e agora você só pode resgatar dali a 30 dias, né? D mais 30. Bem, então, será que esse fundo continua fazendo sentido para esse objetivo? Aí pode ser que faça sentido mesmo. Eu vou resgatar desse e vou aplicar em outro. Mas são coisas pontuais. Não é para isso acontecer a cada 3, 6 meses. Então, se existem muitas recomendações de troca de investimento o tempo todo, provavelmente também tem alguma coisa errada aí, né? Principalmente para o investidor leigo que monta uma carteira de investimento pensando mais no longo prazo, né? 5, 10, 15 anos. Não é aquela pessoa que faz trade, né? Que quer investir, quer operar, comprar e vender todo dia. Uma pessoa que vai investir para um horizonte mais longo de tempo. Quarto passo. Quando uma pessoa te faz uma recomendação de investimento, sem que ela faça parte da sua estratégia financeira. Tá? O que é isso? Por exemplo, você também tem uma conta lá na corretora ou você tem conta no banco e aí você sentou, pensou na sua estratégia, olha, eu tenho alguns objetivos aqui, eu quero a minha aposentadoria assim, a minha reserva de emergência está aqui, eu tenho filhos pequenos, então eu preciso ter esse dinheiro aqui que vai funcionar para esse sentido, eu vou contratar um seguro. Você montou a sua estratégia financeira, tá? E aí tem os seus investimentos. Se você poupa e investe todos os meses, que é o ideal, é claro que a cada mês você vai sempre fazer novos investimentos. Você vai aplicar num novo título. Agora, se do nada esse gerente do banco, esse agente autônomo ou um outro profissional qualquer chega e fala para você, não, Carol, você tem que investir no título X, porque foi lançado agora, tal. Tá, tudo bem. O Tesouro está lançando uma nova leva de títulos, ou, sei lá, qualquer outra coisa. As debêntures, olha, as empresas de infraestrutura estão lançando uma nova leva de debêntures agora, incentivadas, não tem imposto de renda. Maravilhoso. Tá, mas isso se encaixa na minha estratégia? Ah, se encaixa, porque são investimentos de super longo prazo, eu posso colocar aqui para minha aposentadoria. Ah, legal, então beleza. Agora, assim, cara, isso não se encaixa, não é porque o investimento é bom em si, que ele necessariamente vai ser bom para mim. Não está se encaixando na minha estratégia financeira hoje. Né? Então não adianta, não faz sentido. Por exemplo, uma pessoa muito jovem, acabou de sair da faculdade, está começando a ganhar o seu salário e está investindo para formar uma reserva de emergência e para fazer um intercâmbio. Né? Então não consegue ainda investir para aposentadoria também. Mas ele ainda é muito jovem, tudo bem, vai primeiro guardar para fazer esse intercâmbio, vai fazer uma pós-graduação no exterior, sei lá. Aí você vem com um título de vencimento em 10 anos. Não faz sentido para a estratégia daquela pessoa naquele momento. Então não importa se o título é ótimo.
você tem que casar com a sua estratégia. Ou então, você tem lá os seus investimentos, e aí você tem uma parte em renda fixa, uma parte em renda variável, e aí a renda variável disparou. Então, você quer voltar e rebalancear isso, né? Então, você vai pegar o seu dinheiro novo que você continuou poupando e vai investir na renda fixa para dar uma equilibrada, de acordo com a carteira que você entende que faz sentido para você. E chega uma pessoa e não, pega esse dinheiro novo e bota em mais renda variável, porque surgiu um título novo, mas nesse momento não faz sentido para mim. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento também, né? E aí, a gente até cai aqui no quinto passo, que é o seguinte, os investimentos da moda, né? Que também tem muito, né? Investimento da moda, é isso que acontece. Por exemplo, agora tá muito na moda dos fundos imobiliários. Isso já tem algum tempo. Só se fala em fundo imobiliário, todo mundo quer investir em fundo imobiliário. Fundo imobiliário é maravilhoso, porque se você comprar seu imóvel ia ser muito mais caro, seu dinheiro ia ficar sem liquidez. E se você investe no fundo imobiliário, tem várias vantagens. Tem várias vantagens. Para quem gosta do mercado imobiliário, o fundo imobiliário tem várias vantagens. Porém, fundo imobiliário de tijolo é renda variável. Logo, tem mais risco. Renda variável faz sentido para sua carteira hoje? Faz. Beleza, ótimo, é da moda, mas é para você. Não quero renda variável. Então não adianta, né? Uma pessoa que está com o dinheiro todo na poupança, quer começar a investir, tem ali o dinheiro da reserva de emergência e mais um pouquinho só. Aí quer começar pelo Tesouro Direto e fundo imobiliário. Calma. Fundo imobiliário é o segundo passo, né? Você primeiro investe em vários títulos de renda fixa, entende como é que funciona, e aí aos poucos você vai galgando degraus até chegar na renda variável, que também, né, não é só isso, né? Cheguei lá, pronto, não preciso fazer mais nada. Mas não é porque o investimento está na moda que ele faz sentido para você. Quer ver outro investimento também está super em alta agora? São os BDRs. Os BDRs, eles acabaram de ter a sua regra alterada pela CVM. Ela alterou isso em setembro e em outubro começou a valer. Que é o seguinte, o BDR, ele é uma ação do exterior, né? Uma empresa americana, por exemplo, tem ações negociadas na Bolsa Americana. Então, Google, Amazon. E aí, essas ações, uma instituição custodiante vai emitir recibos dessas ações lá de fora. Então, você, investidor brasileiro, compra esses recibos e o seu dinheiro está atrelado a essa ação lá fora. Você não comprou a ação lá fora, você não mandou o seu dinheiro lá para fora, mas o seu investimento está atrelado a essa ação e também está atrelado ao dólar. Então, esses investimentos BDRs, eles eram restritos apenas a pessoas com mais de R$1 milhão aplicados no mercado financeiro, né, brasileiros. E a CVM mudou essa regra e abriu os BDRs para investidores comuns. Ou seja, independente do valor que você tenha aplicado, você já pode investir em um BDR. Mas isso não quer dizer que automaticamente os BDRs agora são ótimos para todos os investidores brasileiros. Não é porque eles estão na moda que eles vão ser bons para você. Então é legal a gente ficar de olho nesses investimentos que estão na moda e entender se aquela recomendação é só porque está na moda ou se ela de fato é boa para mim, né? Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, se vocês puderem responder aí para mim. Além de se você já desconfiou de alguma dica de investimento, minha segunda pergunta hoje é: você conhece alguém que saiu no prejuízo por seguir uma dica ruim de investimento? Se você conhece, coloca aí, não precisa dizer o nome da pessoa, mas coloca aí se conhece, qual foi a dica ou o que a pessoa te falou. Ah, ela perdeu tudo na bolsa, recomendaram para ela investir na bolsa e ela perdeu tudo. Coloca aqui para mim, por favor. Outro investimento que também é um investimento que foi muito da moda ano passado e início desse ano também, né, que eu até já falei dele aqui agora. Os IPOs, né? O IPO é quando uma empresa lança as suas ações na bolsa pela primeira vez. Então, vem algum amigo e fala assim, cara, a empresa tal vai fazer um IPO. Nossa, tem que estar.
Não, mas peraí, mas IPO é mercado primário. Sim, a gente não tem o histórico, eu sou investidor leigo, não sou profissional, não fiz a análise do balanço da empresa. Mercado primário? Não entendeu? Não entendeu, então não é para você esse investimento, tá? Porque você precisa entender como é que ele funciona antes de aplicar. Claro que você não precisa ser um especialista naquele investimento, não precisa, porque senão somente profissionais do mercado financeiro iriam poder investir. E isso não é verdade. Mas você tem uma mínima noção como é que funciona, quais são os riscos, se é renda fixa, se é renda variável, qual é o potencial de rentabilidade, qual é o prazo, a liquidez, né? Liquidez dos investimentos é a velocidade com que você consegue resgatar o seu dinheiro de volta. Então, tem investimento que seu dinheiro fica disponível em qualquer dia, você pode resgatar em qualquer dia. Tem investimento que tem prazo, tem investimento que tem carência, você investe hoje, precisa esperar 90 dias até poder resgatar. E tem investimento que a liquidez depende de você achar um comprador para aquele seu investimento. Então, comprei ações hoje, quero resgatar o meu dinheiro, ou seja, quero vender as minhas ações para poder pegar o dinheiro. Eu preciso achar um comprador. Se são ações negociadas em bolsa de valores, tem muito mais liquidez. Muito provavelmente vai ter outra pessoa querendo comprar aquelas ações. Já outros tipos de ativos não tem tanta liquidez assim. Por exemplo, até os próprios BDRs ainda tem uma baixa liquidez, porque tem poucos investidores aplicando dinheiro em BDR. Então, se você compra um BDR e dali a um ano você quer vender, talvez você não encontre um comprador tão rápido. Você tenha que fazer a ordem de venda durante alguns dias. Ou talvez isso mude, mas é importante você saber como é que funciona, para que você faça um investimento com tranquilidade, né? Eu digo com segurança no sentido assim, sabendo o que está fazendo. Não é sem risco, mas conhecendo aquele risco que você está tomando. Bem, e aí, pra gente resumir tudo o que eu falei hoje, na verdade até antes tem um tópico, mas deixa eu resumir logo. A gente precisa, para que a gente... Bom, as 5 dicas ficaram bem claras, né? Só recapitulando. A primeira, se a pessoa que está te dando a dica não conhece seu perfil, não conhece seu objetivo, tá esquisito. Segundo, se a pessoa que te recomenda um investimento não sabe explicar como ele funciona, tá estranho também. Terceiro, se aquela pessoa fica te recomendando trocar de investimento o tempo todo, também, se você tem uma carteira de longo prazo, não faz muito sentido. Outra coisa, a pessoa está recomendando investimentos para você que não encaixam na sua estratégia financeira. Também é estranho. Pode até ser um investimento novo, você não vai ter que resgatar. Mas as dicas precisam fazer sentido dentro da sua estratégia. E se é um investimento da moda, mas que não combina com o seu perfil. Então, depois que eu recapitulei essas 5 dicas aqui, o que a gente precisa, assim, principalmente para dar base para a gente poder avaliar esses 5 passos aí quando alguém chega com uma dica de investimento para gente? A gente precisa ter educação financeira, né? O que é educação financeira? Não é só entender, fazer uma conta de juros compostos. Isso é uma parte, eu diria que é até uma parte pequena. Educação financeira é você ter uma noção sobre poupança, finanças pessoais, investimento de curto, de longo prazo, entender alguns conceitos, até mesmo olhar para o seu patrimônio com esse olhar de curto, médio e longo prazo, conceito de risco, de rentabilidade, de liquidez. Isso é educação financeira. E conforme a gente vai buscando conhecimento nessa área, a gente se torna mais capaz de avaliar se uma dica, se uma recomendação de investimento é boa pra gente ou não. Agora eu queria tocar aqui num outro ponto, que é o seguinte: tem uma coisa também que pode nos ajudar a entender melhor essa questão do conflito de interesse. Por exemplo, se a gente investe através de uma corretora e a gente tem lá um agente autônomo de investimento, o correto é que esse profissional nos informe que ele está sendo remunerado por comissão daquilo que ele recomenda, tá?
Isso não é problema nenhum, tá? Ele ser remunerado por comissão. Isso não é problema. O problema é se ele não te informa isso ou se ele aproveita essa informação, né? Se ele aproveita o fato de que ele recebe por comissão para te passar recomendações ruins, né? Não são todos os profissionais que trabalham dessa forma, muito pelo contrário, é uma minoria, mas às vezes é uma minoria que acaba estragando toda a imagem do setor. Outra coisa, né? No caso dos bancos principalmente, tem muitos bancos que têm metas de produtos a serem vendidos, né? E aí, quando o profissional lá do banco, seja um gerente, seja um analista, um assessor, te faz uma recomendação de um investimento, como no caso desse título de capitalização, né, da menina que me ligou, ela queria bater a meta dela. Claro que ela queria bater a meta dela, porque título de capitalização é um investimento extremamente ruim, na verdade nem é um investimento. Então, a gente precisa ter uma noção disso. A pessoa está querendo bater a meta dela, está querendo gerar mais comissão. Isso às vezes é complicado da gente entender, né? Da gente saber até onde que está indo e não quando que de fato é um profissional que é remunerado por comissão, mas que está fazendo uma boa recomendação. Então, existem outras formas de você buscar essa assistência que você precisa, né? Primeiro, você pode buscar um profissional do mercado financeiro que ele cobra para te dar atenção, né? Ele cobra para te fazer uma recomendação. Por quê? Porque você está pagando para ele não está recebendo por comissão. Logo, a recomendação que ele faz tem muito menos possibilidade de ser uma recomendação ruim só porque ele vai receber uma comissão, porque ele não vai receber, né? Ele está cobrando de você para te dizer o que é melhor para você. E ele vai dizer o que é melhor para você, porque ele não tem porquê, não tem outro motivo para falar uma coisa que não faz sentido. Ele não vai receber comissão nenhuma. Essa é uma forma. Existem algumas empresas, esse mercado ainda está engatinhando aqui no Brasil, mas existem algumas empresas já que estão trabalhando com um modelo que a gente chama de modelo fiduciário, né? Fiduciário vem de confiança. Então, ela cobra do cliente para recomendar investimentos ou gerir o dinheiro daquele cliente. E ela não recebe comissão. Então, se o investimento vai bem, ela não recebe nada por isso. Se o investimento vai mal, ela também não recebe nada por isso, mas o cliente fica chateado. Então, são profissionais que estão buscando um outro caminho de trabalhar de forma a gerar mais confiança nos clientes. Outro também, os fundos de investimento, né? Quando o fundo de investimento faz a gestão do seu dinheiro, ele não está ganhando nada a mais por recomendar um investimento ou outro. Ele está sendo pago para fazer aquele trabalho, né? Quando você investe no fundo de investimento, um pequeno percentual do seu dinheiro é debitado como taxa de administração e essa taxa vai remunerar o fundo de investimento. Vai remunerar os profissionais envolvidos, vai remunerar as instituições, né? Tem que ter auditoria, uma série de questões. Então, o próprio investidor que está aplicando o dinheiro ali no fundo, ele está pagando o custo disso. Então, faz sentido acreditar que o fundo vai fazer o melhor trabalho possível. É claro que existem fundos de investimentos assim, com uma gestão bem ruim, tá? Mas é um outro problema, não é a questão do conflito de interesse. E o meu último ponto aqui na live de hoje, antes de eu falar o último ponto, vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca aqui para mim, por favor. Mas o último ponto que a gente vai falar hoje é sobre fraude. Como é que você pode reconhecer quando aquilo ali não é nem um investimento, né? Não é um investimento bom, também não é um investimento ruim, não é um investimento, é uma fraude, é um crime. Bem, primeira coisa, no cenário econômico do Brasil hoje, se alguém chega para você e diz assim, olha, tem um investimento no super seguro e que rende muito, tá? E assim, seu dinheiro vai estar ali disponível se precisar resgatar a qualquer momento. Isso não existe no cenário econômico do Brasil hoje, tá? Então, investimento seguro, que rende bem e que você pode resgatar a qualquer momento, assim,
é fraude 99%, tá? Se for 1%, me chama que eu quero saber que investimento é esse também. Outra coisa, uma vez eu estava, há um tempo atrás, assistindo a uma palestra online, né? Recebi um convite e fui ver do que se tratava. Era sobre investimentos, aí eu fui ver. Comecei a assistir a palestra e aí a pessoa lá explicando que você vai investir nesse investimento e aí tinha a ver com criptomoedas e aí tinha lá a parte de marketing multinível. O que é marketing multinível? É quando uma pessoa começa a trabalhar naquela função, começa a vender e ela recruta outras pessoas para fazerem parte da equipe dela. E aí, se essas outras pessoas venderem o produto, essa que está aqui em cima ganha um percentual. E isso você pode ir abrindo para baixo. Cada pessoa da equipe pode ter outras pessoas na sua equipe e assim por diante. Isso é marketing multinível. Então, esse investimento, você aplicava o seu dinheiro e ele tinha a ver com criptomoedas e era uma criptomoeda muito interessante que fazia mineração e aí tinha um marketing multinível e aí o seu dinheiro rendia muito e era super seguro. Aí eu fiquei tentando entender aquilo ali, já estava me cheirando muito mal, mas eu fiquei até o final. No final, abriu para perguntas. Sim, mas como é que exatamente o dinheiro rende? Porque nos investimentos, renda fixa, renda variável, você sabe como é que o dinheiro rende. Ou você empresta o dinheiro para alguém, ou aquele ativo você valoriza. Agora, naquele investimento não estava claro. Como é que o dinheiro rende? Não, é porque o seu dinheiro vai ser... você vai fazer a mineração... Não, mas peraí. Eu vou aplicar o meu dinheiro e eu vou fazer a mineração de criptomoeda? Não, porque assim, isso não é investir, né? Isso é trabalho. Eu vou lá, trabalho e gero renda. Investir é quando você põe o seu dinheiro para trabalhar para você. Você botou o dinheiro lá e aquilo vai render sem que você tenha que fazer nada. Não, mas você não vai precisar minerar, é porque marketing multinível, aí outras pessoas vão entrando. Sim, as outras pessoas vão entrando para trabalhar. Não, mas aí a comissão... Gente, não ficou claro como é que o dinheiro ia render, tá? Então, pra mim, é fraude. Saí imediatamente quando eu percebi que o negócio ia desandar, porque não tem uma explicação clara de como é que o investimento funciona. Fica usando essas ferramentas, né? Fala em criptomoeda, fala em marketing multinível, que eu acho que é uma coisa que nem todo mundo conhece tão a fundo como é que funciona, para dar aquela cara, assim, né? Criptomoeda. E a coisa não ficou clara, então precisa ter muito cuidado quando é fraude. Outra coisa também que uma pessoa me perguntou, já tem uns 2, 3 meses, sobre um robô de investimentos. Eu não conhecia aquele robô. Existe robô de investimento, tá? Robôs legítimos. Como é que funciona um robô legítimo, né? O robô, ele fica operando na bolsa, tá? E aí você contrata o robô para operar por você. O robô, ele usa inteligência artificial e ele fica acompanhando aqueles gráficos da bolsa, só que ele acompanha, assim, infinitamente mais dados do que um ser humano consegue e infinitamente mais rápido. Então, ele capta tendências de alta e de baixa muito mais rapidamente que os humanos e ele opera comprando e vendendo, fazendo o dinheiro das pessoas render. Isso é um robô que opera de forma legítima. Esse outro que me perguntaram, que é esse robô, esse é ótimo, eu fui pesquisar. Quando eu joguei o nome dele no Google, primeiro, assim, abriram, sei lá, uns 30 resultados, eram umas 2 ou 3 páginas de resultado, e todas elas, eu entrei todas, eram matérias inseridas pela empresa que faz o robô, em sites dos mais diversos e que eu nunca tinha ouvido falar. Todas as matérias traziam depoimentos estranhos, assim, dizendo... ganhei muito dinheiro, sim, mas quando? Você investiu em que data? Qual o valor? Tá bom, você não quer dizer o valor, mas você ganhou quanto percentualmente? De que período a que período? O robô opera o quê? Né? Ele opera commodity, ele opera em bolsa, ele opera renda fixa. O que ele faz exatamente, né? Não tinha claro. E era tudo assim, olha, isso vai acabar, hein? Se você não investir hoje, não sei o quê. Gente... investimento que se você não investe hoje vai acabar também é uma coisa que me preocupa. Uma coisa você tem um lote de títulos de um CDB ou de um Tesouro Direto
esse lote está lá ele fica disponível durante tanto tempo, e aí ele tem um número que ele quer alcançar ali de valor, né? Então, um banco lança um CDB, ele quer captar R$1 milhão. Então, ele lança 1 milhão de CDBs de R$1. E aí, ele vai vendendo, vendeu 500 mil, vendeu 800 mil, vendeu 1 milhão, ele encerra aquele lote. Isso é uma coisa. Agora, investe hoje, porque senão vai acabar. Linguagem de copywriting, né? De marketing digital. Nada contra também o marketing digital, que, aliás, eu tenho formação em comunicação. Mas o problema é usar isso como ferramenta e apagar a parte do investimento, né? Como exatamente que aquele robô opera o investimento? Qual é o investimento de fato que vai estar ali por trás? Qual é o risco envolvido? Não é só o tipo de risco, mas o grau de risco que está envolvido, né? Qual é a liquidez desse investimento? Diz com clareza, né? Você pode resgatar todo dia, vai ter carência, vai ter qual é o prazo. Nada disso ficava claro. E era uma matéria, você via que era realmente uma estratégia de inundar a internet com aquelas informações sem clareza. Então, assim, na cara também que era fraude, na época eu respondi isso para uma pessoa que me perguntou no WhatsApp. Falei, olha, tudo para ser estranho, botei todos os tópicos, botei os prints e falei, não investe que é furada. Então, a gente precisa ficar atento quando a gente recebe também uma recomendação assim mirabolante ou uma coisa meio fora do padrão. Às vezes é melhor perder uma boa oportunidade e aprender a identificá-la mais pra frente do que não posso perder essa oportunidade e cair numa fraude e perder dinheiro e sofrer às vezes até outras consequências, né? Então, gente, era isso que eu queria falar pra vocês hoje. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Beleza. Se vocês... eu espero que tenha ajudado a entender o que é importante observar, assim, quando vocês recebem uma dica de investimento, para poder fazer uma boa escolha, né? Vou nessa dica ou não vou nessa dica. E se vocês tiverem outras dúvidas, né? Ou então, assim, surgiu uma dica aqui, Ana, e agora? Não sei se ela é boa ou se não é. Pode mandar aqui no direct do Instagram, pode mandar lá no meu WhatsApp, que eu vou te ajudar a entender se essa dica faz sentido para você ou não, se é um investimento, se é uma fraude, o que é isso. E aí você vai ficar mais seguro de investir melhor. Tá bom, pessoal? Obrigada pela participação de vocês. Esse vídeo vai para o IGTV. Quem quiser assistir de novo, ou quiser compartilhar com alguém, também agradeço, viu? Obrigada, gente. Tchau, tchau.